Então é isso, galera. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Dariagro. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma super live aqui, a nossa live semanal, né? Então, para você que está aqui já com a gente, já vou deixar aqueles recadinhos iniciais, né? Para você que já tá aguardando a gente aí, que é deixar o like, deixa o like é muito importante pra gente, o like faz com que, o YouTube ele entregue essa live para mais pessoas. Caso não for inscrito, se inscreva aqui no canal, se inscrevendo aqui no canal, você recebe aí a notificação de todas as nossas lives e também dos vídeos que a gente lança. E também fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo e também o nosso chat aqui ao lado. Então você também você pode estar deixando um comentário aqui, mas se você quiser estar interagindo com a gente aqui ao vivo, só tá deixando sua mensagem aqui no chat ao lado, tudo bem? Aí fica à vontade para estar deixando uma mensagem, uma pergunta, uma opinião, uma sugestão, de forma respeitosa sempre, né? Mas você tem toda a liberdade aí para estar deixando aí a sua mensagem, beleza? Talvez por eu estar com a tela somente a apresentação, eu não consiga estar lendo aí as perguntas na hora, mas vai ter a nossa equipe, que ela fica responsável pelo chat. Então, fica à vontade para fazer qualquer pergunta, deixando qualquer mensagem aí, que a nossa equipe ela vai estar interagindo com vocês. Tudo bem? A gente vai aguardar um pouquinho, né? O pessoal vai entrando aos poucos, então a gente já divulgou aí o acesso nas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Telegram, grupos de WhatsApp. E aí o pessoal vai entrando aos pouquinhos, aí a gente vai aguardando um pouquinho. Beleza? Enquanto isso, voltando à questão do chat, né? Deixem aí no chat da onde que vocês estão falando, qual estado, qual cidade do Brasil vocês estão falando. Deixem aí também se vocês são estudantes, são produtores rurais. Deixem aí que a gente quer saber. Tudo bem? Então é isso, acho que eu já vou iniciando aqui. Como vocês estão vendo, hoje o tema é um tema muito importante, é um tema muito bacana, é um tema que foi muito pedido, né? E pedido pelo várias áreas, assim, foi pedido pelos produtores rurais que seguem a gente, por estudantes, por técnicos, por agrônomos. Então a gente buscou estar desenvolvendo aí uma aula, uma live muito bacana, que é sobre a parte de plantio. Mais especificamente, o tema da live é: quero iniciar um plantio, por onde começar? É uma dúvida muito recorrente isso das diversas áreas que eu comentei, principalmente aí na área de produção do produtor rural. Você que deseja estar iniciando ali como produtor rural, muito se fala, né, sobre a realização de um plantio, o processo ali de manejo, a colheita, mas o que que eu preciso ter em mãos para estar iniciando um plantio? Ou então você que é técnico, você que é agrônomo ali, que quer saber os passos iniciais, o que que envolve ali a implantação de uma cultura na área, você que já é produtor rural também, que quer se aprimorar, quer saber qual o passo a passo ali, se tem alguma coisa ali que você ainda não implementou no seu método de produção, fica aqui com a gente que vai ter muita coisa bacana. Beleza? Como vocês estão vendo no título, essa é uma live com certificação, ou seja, você que acompanhar aqui com a gente vai estar gerando um certificado de participação para vocês de forma totalmente gratuita, mas eu vou estar explicando um pouquinho melhor daqui a pouco. Beleza? O pessoal acho que já está entrando, então, me apresentando, sou Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei nas mais diversas áreas do agro e também sou produtor rural. E devido a ser produtor rural, né, vim passar um pouquinho do meu conhecimento teórico e também do meu conhecimento prático aqui para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Bora lá então. Basicamente, o início de um plantio, ele é um passo importantíssimo ali, muito empolgante para quem deseja estar se conectando com a terra, tá produzindo ali seus próprios alimentos, ou então, normalmente, está iniciando um negócio agrícola.
Baseado nisso, esse processo, né, esse processo da realização de um plantio, a realização de um cultivo, ele exige muito mais do que simplesmente estar escolhendo ali uma cultura e estar plantando as sementes na áreas. É fundamental estar fazendo um planejamento detalhado, um planejamento cuidadoso de cada etapa, desde a escolha da cultura, a análise de solo, gerenciamento de custos e muitos outros aspectos que envolvem esse processo de plantio até o momento da colheita. E tá iniciando um plantio, né, para você que quer ter o sucesso na realização de um plantio, é essencial estar seguindo ali alguns passos que são simples, mas que são fundamentais. Então, se você está começando agora, você quer aprender ali todos os passos, essa live vai estar ajudando você a dar os primeiros passos na direção correta. Então, bora lá. Mas antes de estar começando falando sobre o passo a passo, vou estar comentando em relação à questão do certificado. Então, como vocês viram aqui, essa é uma live, é um aulão com certificação, e você pode estar solicitando seu certificado de participação. E é muito simples. Vou estar explicando aí para vocês. Basicamente, vai estar disponível aqui no primeiro link aqui na descrição ou no link fixado aqui no chat ao lado. Caso a gente não consiga colocar no chat, ele vai estar aqui na descrição, mas a ideia é estar nos dois aqui. A gente deixou nos dois, na verdade, né? Eh, Nesse link vai ser um link que vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, a gente liberou, já está liberado lá um formulário para você estar preenchendo. Na verdade, a gente vai liberar ainda, né, a gente vai liberar lá um formulário para você estar preenchendo esse formulário e estar solicitando o seu certificado, que é esse certificado que está aqui na tela. Beleza? Então, o certificado de participação vai ter seu nome, vai ter o seu CPF por ser um certificado autenticado, né? Vai ter todas as informações ali, assinatura, é um certificado autenticado e válido para todo o Brasil. Beleza. Caso você já estiver nesse grupo de WhatsApp, então é só aguardar um pouquinho que, finalizando aqui o aulão, a gente vai estar disponibilizando já o formulário lá no grupo. E caso você não estiver nesse grupo de WhatsApp ainda, muito simples, só clicar no primeiro link aqui na descrição ou no link aqui no chat ao lado para estar entrando nesse grupo. Só que tem um porém, na hora de estar solicitando o seu certificado, vai ser exigido um código, que é um código de segurança que a gente pede. Tudo bem? E esse código a gente disponibiliza lá no final, da live, no final do aulão. Então fica aqui com a gente, acompanha a gente até o final aqui do aulão, que lá no final a gente vai estar disponibilizando esse código, que só com esse código você consegue estar fazendo o pedido do seu certificado. Tudo bem? Fica aqui com a gente, é uma live assim, é uma live bem completa, mas eu vou abordar de uma forma bem dinâmica, então não vou estar me estendendo tanto também. Então fica aqui com a gente e no finalzinho da live ali, eu já vou estar passando o código, o formulário vai estar lá no grupo e vocês já vão poder estar solicitando o seu certificado. E lá no grupo também vai ter todas as informações. Caso vocês tiverem com alguma dúvida ou qualquer outra dúvida, podem estar deixando aqui no chat ao lado. Beleza? Então é isso, bora dar continuidade aqui. Então, vamos falar sobre o passo a passo para a realização de um plantio. Primeiro passo, escolha da cultura, o que plantar. Primeiro passo, que é um ponto primordial a se fazer, uma pesquisa de mercado. Então, na pesquisa de mercado é importante estar entendendo ali o que está em alta na sua região, quais que são os produtos, né, agrícolas ali mais vendidos, né? Então é importante estar analisando feiras locais, analisando supermercados, falando com os outros agricultores para estar entendendo quais culturas estão em altas. Então você tem que entender vários fatores. Quais são as maiores produções daquela região, se são produções que estão dando certo, né, são produções ali com valor agregado, tem que dar uma olhada ali, igual eu comentei aqui, né, nas vendas ali da sua região, mercados, feiras locais, hortifruti, pesquisar valores, conversar com outros agricultores, conversar com os vendedores, para a partir disso fazer,
essa pesquisa geral que com isso você vai ter uma base para estar seguindo aí os próximos passos. Segundo ponto, clima e solo. Então, certas culturas, elas se adaptam melhor ali a determinados climas e a determinados tipos de solo. Então, por exemplo, se você está numa região ali de clima mais tropical, ele é, o correto é estar plantando culturas que se adaptem a climas mais tropicais, obviamente. E caso você tenha regiões ali de climas mais frios, você tem que optar por culturas que se adaptem melhor em climas mais frios. Então é muito importante ter essa noção também da questão do clima e também do solo, igual eu falei, não é toda cultura que se adapta em qualquer tipo de solo. Então é muito importante você estar avaliando ali qual o solo predominante na sua região, quais são as características daquele solo antes de estar implementando uma cultura naquele local. Outro ponto, que é o ponto primordial, o interesse pessoal. Então é importante que você tenha interesse ali na cultura que você escolheu. Plantar algo que você gosta torna isso mais prazeroso e mais motivador. Então, algo que muitas pessoas às vezes acabam errando é plantar simplesmente eh, visando a questão do lucro. Obviamente, todo mundo planta buscando lucro, mas você tem que plantar alguma coisa que você tem interesse em estar trabalhando com aquilo, alguma coisa que você goste, que você tenha afinidade. Isso vai valorizar muito mais o seu trabalho, vai ser muito mais satisfatório de você estar trabalhando com aquilo e com certeza os resultados vão ser muito melhores do que você estiver trabalhando por trabalhar, ou se você estiver plantando aquilo lá justamente visando a questão do lucro. Porque se para você talvez você vai pensar só na questão da lucratividade, no fim o trabalho em si não vai ser satisfatório e os resultados não vão ser tão bacanas o quanto você espera. Então isso é um ponto também muito importante. Dando um exemplo prático em relação a isso, por exemplo, se você está no estado ali de Minas Gerais, né, e você tem interesse na parte de floricultura, você pode estar considerando o plantio ali de flores ornamentais, como por exemplo a rosa do deserto, que é a que se adapta bem ao clima da região. Isso é apenas um exemplo, né? Cada tópico que eu abordar aqui eu vou estar dando exemplos. Então você tem que procurar unir ali aspectos da sua região, climáticos e de solo, pegar uma cultura que você tem interesse e buscar tá adaptando a esse local. Segundo passo, né, que é a realização da análise de solo. Conheça a base do seu sucesso. Então, primeiro ponto, que é a realização da análise de solo. Então, antes de começar qualquer plantio, é essencial estar realizando ali uma análise de solo. A análise de solo, ela vai te dizer quais são os nutrientes que estão presentes naquele solo, se o pH do solo é adequado para a cultura que está sendo produzida, se é necessário fazer um processo de correção, fazer um processo ali de nutrição mais específico para aquele local. Então, a análise de solo, ela vai te dar um relatório completo ali de todas as características daquele local e você vai conseguir trabalhar melhor em cima dessas características. Segundo ponto, que é correção do solo. Então, com os resultados da análise em mãos, você pode estar fazendo ali as correções necessárias. Se o solo ele estiver ácido demais, por exemplo, a correção aplicação do calcário, ela pode ser necessária. Ou então, se ele estiver muito alcalino, vai depender das características do solo obtido por meio do processo da realização da análise. Então, dando novamente um exemplo prático, suponha que você decida estar plantando a soja. A análise de solo, ela pode estar indicando ali a necessidade de corrigir o pH para algo entre 5,5 e 6,5, além de garantir que há níveis ali de fósforo e potássio para um bom desenvolvimento da planta. Ou seja, a análise de solo, ela vai dar ali um relatório completo das características daquele solo e a partir disso você vai verificar se há necessidade de estar fazendo ali uma correção nele ou um manejo nutricional em cima desse solo. E
falando em análise de solo, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre o principal material que trata de análise e interpretação de solo que você vai encontrar na internet. Um e-book totalmente completo que trata de todos os aspectos voltados desde o passo inicial, a coleta de solo, características que envolvem a coleta, encaminhamento para laboratório, obtenção dos resultados, interpretação desses resultados e o que fazer após a interpretação desses resultados. Qual o manejo do solo ideal? Você quer saber tudo que envolve a parte de análise e interpretação de solo? Não perca tempo, clica agora no segundo link aqui na descrição que vai ter um material exclusivo com valor promocional para você. Beleza? Segundo link aqui embaixo. Bora então para o nosso terceiro passo, que é o planejamento e o preparo do solo, ou seja, hora de arregaçar as mangas. Primeiro ponto, preparo do solo. Então, o preparo do solo ele vai variar ali conforme a cultura e conforme também a estação do ano. Em geral, o processo de preparo do solo ele envolve ali a aração, a gradagem, o nivelamento do terreno, além de estar incorporando ali os corretivos e os adubos que são recomendados pela análise de solo. Outro ponto que é a escolha das sementes ou então das mudas. Investir em sementes ou então investir em mudas de qualidade, de preferência sementes, mudas certificadas, é muito importante. Por quê? Porque isso aumenta as chances de um bom desenvolvimento das plantas e, consequentemente, uma colheita mais produtiva. Então, um exemplo prático disso é, se você optou por estar cultivando batatas, é importante estar escolhendo uma área com uma boa drenagem, estar preparando o solo de uma forma que o solo ele fique bem solto e bem arejado, o que facilita ali o desenvolvimento dos tubérculos. Ou seja, o preparo do solo ele vai ser feito em cima da cultura que você optou para estar trabalhando naquele local. Então você já tem que ter a cultura que você vai trabalhar em mente antes de estar preparando o local, e não simplesmente preparar o local e depois decidir o que vai plantar. Falando também na parte aí de preparo do solo, eu comentei a importância do preparo do solo, vou estar deixando outra dica muito bacana para vocês, que é sobre a apostila do agro, manejo do solo. Então você quer saber todas as partes que envolvem o manejo do solo, quais são os tipos de manejo do solo existentes, qual a importância do manejo do solo, todo o passo a passo que envolve e como que ele vai influenciar de forma direta para deixar o seu solo mais fértil e deixar o seu solo mais produtivo, não perca tempo. Clique aqui no terceiro link aqui na descrição para você estar sabendo um pouco mais sobre essa super apostila. Então aí tem algumas imagens aí da apostila, lembrando que a gente entrega a apostila com frete grátis para todo o Brasil, ou seja, qualquer região do Brasil que você morar, eh, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, a gente vai estar enviando aí para você. Beleza? Link aqui embaixo na descrição. Bora então falar aqui do quarto passo, que é a realização do plantio, o passo de estar colocando as mãos na terra. Primeiro ponto, um ponto importantíssimo e primordial, que é a realização do espaçamento correto. Então, tá respeitando o espaçamento recomendado para a cultura escolhida é muito importante. Por quê? Porque isso acaba evitando uma competição tanto por nutrientes quanto por luz, além de estar facilitando o processo de manejo e também a realização da colheita. Outro ponto que é a realização de uma adubação de base. Então, no momento do plantio, é importante que se realize um processo de adubação. Essa adubação vai fornecer ali os nutrientes que são essenciais para aquele desenvolvimento inicial da planta, que vai impactar ali no desenvolvimento subsequente e, consequentemente, na produtividade daquela cultura.
Um exemplo prático disso é um plantio do milho, um espaçamento ali de 80 centímetros entre linhas e 20 centímetros entre as plantas na linha é muito comum. E além disso, a adubação com base no NPK, né, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, ele é essencial para o crescimento saudável das plantas. Caso você queira saber tudo que envolve a parte de adubação, parte de análise de solo, realização da calagem, esses 3 passos que são fundamentais para uma boa produtividade, a gente vai estar liberando para vocês o acesso a um curso exclusivo, que é o curso Mestre do Solo. Então, nesse curso você vai ter toda a noção que envolve desde o processo de análise de solo, a realização de uma correção do solo, de um processo de calagem de forma ideal e o processo de adubação visando altas produtividades. O link vai estar aqui embaixo, exclusivo para você que está acompanhando o aulão aqui com a gente. Então, quinto passo, que é os cuidados pós-plantio, que é manter a sua lavoura saudável. Um ponto importantíssimo que é o processo de irrigação. Então, manter uma irrigação adequada, evitando tanto o excesso quanto também a falta de água, é muito importante ter essa atenção. Sistemas de irrigação por gotejamento, por exemplo, podem ser uma boa opção para estar realizando uma economia de água, mas a escolha por uma irrigação ideal vai depender muito do tipo de cultura que você está trabalhando, o porte dessa cultura, as características climáticas do local. A gente fez uma live tratando dessa parte de irrigação há 2 semanas atrás. Se vocês pesquisarem aqui no canal, vocês vão estar encontrando. Tudo bem? Lá eu trato de forma completa toda essa parte voltada à questão da irrigação. Beleza? Agora falando um pouquinho em relação à questão das pragas e doenças. Então é muito importante estar atento ali aos sinais de pragas e doenças, estar inspecionando as plantas regularmente e, se necessário, estar fazendo controle ali com defensivos naturais ou então químicos, seguindo sempre as recomendações técnicas. Um exemplo prático disso é, se você está cultivando tomate, é importante estar monitorando regularmente a presença de pragas, como por exemplo a mosca branca, e estar realizando ali podas para estar melhorando a circulação de ar entre as plantas, reduzindo o risco de doenças fúngicas. Então, esse é apenas um exemplo, mas que você deve ter atenção ali, principalmente as principais pragas e doenças que podem estar cometendo a cultura que você deseja estar trabalhando. Agora, o sexto passo, que é o processo de colheita e também de pós-colheita, que é a hora da recompensa. Primeiro ponto, colheita no ponto certo. Então, colher na época certa é fundamental para estar garantindo ali a qualidade dos produtos. Ficar atento. Ponto de maturação ideal, que vai variar ali conforme a cultura que você está trabalhando. Armazenamento e comercialização. Então, após a realização da colheita, o armazenamento adequado, ele é crucial para manter a qualidade dos produtos até a realização da comercialização. Um exemplo prático disso é, na colheita do alface, por exemplo, é ideal estar fazendo a colheita logo no início, logo nas primeiras horas da manhã, quando as folhas elas estão mais frescas. E após a colheita, o armazenamento em local fresco, em local úmido, pode estar prolongando a durabilidade do produto. Ou seja, são questões ali até simples, mas que se forem realizadas ali, tem tudo para aumentar a qualidade do seu produto e também a durabilidade dele até o processo de comercialização e chegar ali na mesa do consumidor final. Agora vamos pro segunda parte aqui do aulão,
onde eu vou falar sobre os erros comuns ao estar iniciando um plantio e como estar evitando esses erros. Então, até agora eu falei o passo a passo ali que envolve todo esse processo ali de plantio até o pós-colheita. Agora eu vou estar falando um pouco mais voltado à questão do plantio, quais são os principais erros e como estar evitando esses erros. Beleza? Antes de estar iniciando aqui, vou pedir para você que ainda não deixou seu like, deixar o seu like, isso ajuda muito a gente, é muito importante. Se inscrever aqui no canal e fica à vontade para estar deixando aqui embaixo aí um comentário e deixar a sua mensagem aqui no chat, caso você ainda não tenha deixado. Tudo bem? Em relação ao certificado, caso você não acompanhou ali no comecinho, fica aqui com a gente mais um pouquinho, que no final aqui da live, final do aulão, eu vou estar falando aí sobre o certificado, como você pode fazer para estar solicitando ele. Tudo bem? Só aguardar mais um pouquinho. Bora lá então, falando um pouquinho aí sobre os principais erros e como estar evitando esses erros. O primeiro que é a falta de planejamento. Então, começar sem um planejamento detalhado. E para estar evitando, é importante estar fazendo ali um plano completo, incluindo custos, metas e prazos. É importante, se possível, estar usando planilhas para estar controlando tanto as despesas quanto também as receitas. Outro erro muito comum que é a escolha errada na cultura. Então, escolher uma cultura errada ali em relação ao clima da região, ao tipo de solo, à questão do mercado ali da sua região e como evitar isso. Pesquisar o mercado, analisar as condições ambientais e começar com uma área pequena para estar testando a viabilidade. Outro erro muito comum, ignorar a análise de solo, não realizar a análise de solo. Então, para estar evitando isso, obviamente, fazer a análise de solo para estar entendendo as necessidades de correção e de adubação antes de estar realizando o plantio naquela área. Outro erro também que ocorre muito, que é estar subestimando os custos operacionais. Então, não está considerando ali todos os custos operacionais, como por exemplo a irrigação, controle de pragas, e outras coisas que podem aparecer ali durante o caminho ali de desenvolvimento da cultura. Normalmente aparecem coisas ali que você acaba não prevendo. Então, é muito importante você ter essa atenção, tá estimando ali todos os custos recorrentes, tá monitorando de perto para estar evitando surpresas financeiras. E um outro ponto que é a falta de assistência técnica. Então, tentar fazer ali tudo sozinho, sem buscar uma orientação especializada, é muito importante você estar consultando ali agrônomos, consultando técnicos, para estar recebendo ali orientações sobre manejo, sobre pragas, sobre otimização de recursos, ok? Então essa foi apenas algumas assim, dos principais erros que normalmente produtores rurais acabam cometendo ali durante a realização de um plantio. Caso tenha outros erros que eu não tenha citado aqui, fique à vontade para estar deixando aqui no chat ou então nos comentários aqui embaixo que a gente vai estar lendo. Beleza? Opa, acabei passando aqui. E para você que deseja tá adquirindo ali materiais, você que é produtor rural, deseja estar adquirindo ali materiais para estar auxiliando o seu trabalho na lavoura, como por exemplo, medidor de pH, medidor de temperatura do solo, medidor de umidade, sonda para coleta de solo, para realização da análise, a broca para estar coletando o solo, apostilas, né, para estar auxiliando você, apostila de plano de adubação, apostila de agropecuária, apostila de manejo do solo, apostila de manejo técnico, de assistência técnica. Não perca tempo, vai ter o link aqui embaixo na descrição, que é o link da nossa loja, é a loja do Agro, que vai ter tudo isso na palma da sua mão, muito simples, para você estar ali selecionando e estar levando ali o produto na sua casa. Aproveite que está com valor promocional exclusivo para quem veio aqui da live, beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição.
Bora então para a terceira parte aqui do nosso aulão, onde eu vou estar falando sobre os principais custos e também investimentos para estar iniciando um plantio. Lembrando que eu fiz de uma forma bem resumida, bem enxuta, isso vai variar muito ali, dependendo ali do tipo de plantio, da região, valores variam muito, né? De região para região, que eu fiz assim apenas básico, só para ter uma noção média ali dos principais custos e investimentos que você podem ter no processo de plantio. Basicamente, os investimentos iniciais ficam ali entre a realização de uma análise de solo, que eu coloquei um valor mínimo de R$ 100, mas normalmente com menos, com às vezes R$ 50, você já consegue estar fazendo ali uma análise de solo até R$ 500, mas aí teria que ser para grandes áreas. Normalmente, com áreas menores, o valor fica ali por volta de 100, cento e poucos reais. A correção do solo, né, tá adquirindo ali um calcário, por exemplo, que pode ficar de 300 a R$ 1.000 por hectare. Novamente, isso vai depender muito da quantidade que você adquiriu. Compra de sementes ou mudas pode variar para sementes para hortaliças de 50 a R$ 300 por hectare. No caso de frutíferas, pode variar de R$ 1 a R$ 15 por muda. E as ferramentas e equipamentos, que podem variar ali de R$ 2.000 a R$ 5.000 por hectare. Outros custos, custos operacionais agora, né, são os adubos e fertilizantes, que podem variar ali de 500 a R$ 2.000 por hectare por safra. A irrigação, incluindo ali água, energia, pode variar ali de 100 a R$ 500 por mês por hectare. E o controle de pragas e doenças, que pode variar ali de R$ 300 a R$ 2.000 por hectare por safra. Outros custos, operacionais podem ser os salários e os encargos, que vai variar de acordo ali com a região e também com a quantidade de trabalhadores necessários. Então, o total estimado inicial ele vai depender muito da escala ali, mas os investimentos eles podem começar em torno ali de 3.000 por hectare e aumentar conforme a complexidade e o tamanho do plantio. Mas esses são valores ali são valores ali bem médios ali que eu coloquei, então isso vai depender muito. Eu coloquei um valor, por exemplo, de R$ 3.000 inicial, pode ser que dependendo da cultura seja R$ 10.000. Então é muito importante estar fazendo ali o primeiro passo que eu comentei lá no início lá. O primeiro ponto referente ao primeiro passo que é pesquisa de mercado. Com a pesquisa de mercado você já vai conseguir ter uma noção ali da cultura que você deseja estar trabalhando, tamanho de área que você deseja estar trabalhando e basicamente em cima disso, quais são os custos que você pode ter. Baseado nisso, você já consegue ter uma noção de qual o investimento que você vai realizar. Então, para concluir, iniciar um plantio, ela pode parecer ali um grande desafio, mas com planejamento, com conhecimento, com dedicação, é possível ter sucesso e estar colhendo ali os frutos do seu trabalho. Começar aos poucos, observar, aprender cada etapa do processo. A agricultura ela é uma arte que se aperfeiçoa com o tempo e se aperfeiçoa com a experiência. Ninguém sabe saber. Ninguém começa sabendo, ninguém começa já querendo fazer tudo de uma vez, então a gente vai aprendendo aos poucos. E isso é o mais importante, ter humildade, ter a paciência de estar aprendendo e estar se desenvolvendo. Então é isso. Falando agora novamente aí sobre o certificado, para quem não estava aqui, né, reforçando mais uma vez, esse é um aulão com certificação, ou seja, você pode estar solicitando o seu certificado de participação, esse certificado que está aqui na tela para vocês, que é muito simples. Vai ter um link aqui embaixo, que é o primeiro link aqui da descrição, ou link fixado aqui no chat ao lado. Você acessando esse link, você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo, a gente vai estar disponibilizando lá agora um formulário. Nesse formulário, você vai estar preenchendo ele e em alguns dias a gente vai estar encaminhando para você o seu certificado.
Beleza? Nesse formulário vai ter algumas perguntas básicas, né? Vai colocar lá seu nome, o seu CPF, que a gente precisa para estar colocando aqui no certificado, e lá também vai estar pedindo o código da aula, ok? Que é um sistema de segurança que a gente utiliza. Então, lá vai ter um espaço lá que é o código da aula. Qual que é o código da aula? É a palavra plantio. Beleza, bem simples. Então lá vai estar na opção lá no formulário, código da aula. É só escrever plantio e tá tudo certo, ok? Para você que já está no grupo, não precisa clicar no link aqui nem nada, que a gente já já vai estar enviando ali o formulário lá, tudo bem? E para você que ainda não está no grupo, acesse o link aqui na descrição ou o link aqui no chat para estar entrando no grupo. Beleza? Então, lembre bem, o código para estar solicitando é plantio. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença aí de todos vocês e aguardo vocês na próxima live, no próximo aulão. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.